Vamos começar a nossa aula de hoje sobre um tema polêmico, porém também bastante necessário de ser falado, aprofundado, estudado, elucidado, que é o judaísmo verdadeiro. Bom, pessoal, eu percebi que a maior parte do público que viu esse anúncio dessa aula, tanto no meu Facebook pessoal, na página Torá com você, no Instagram e nas páginas que são colocadas no WhatsApp, a maior parte das pessoas entendeu muito bem que eu quero aqui valorizar o judaísmo verdadeiro, e eu vou falar já para vocês os pontos que a gente vai estudar hoje. Eu vi que algumas pessoas não entenderam e confundiram com costumes. Em outras palavras, se existe só um judaísmo, então como é que pode ter que ter Sefaradi, Ashkenazi? E aqui mesmo no próprio argumento a pessoa está mostrando que não entendeu o ponto. E, obviamente é respeitável, pode ser que eu também não me explicitei, não me expliquei bem no anúncio, também erro. Porém, a gente vai entender exatamente aqui qual é o ponto. O que significa que esse anúncio diga não à pirataria, feito aí pelo amigo maravilhoso Rafael Silva. Pessoal, qual que é a ideia? Vamos começar então a estruturar isso direitinho para que a gente possa ir longe, se Deus quiser, com esse estudo. Bom, galera, a gente sabe que para começar, o povo judeu, ele acredita só em um Deus. E a gente sabe que isso é uma coisa meio óbvia, mas na nossa geração, nada está óbvio frente ao público que é judeu e nem frente ao público que não é judeu, porque as coisas hoje em dia se confundem demais. Com a tecnologia e com a facilitação da informação, nós temos as duas facas, tá certo? Uma faca de dois gumes. Nós temos uma facilidade de enaltecer Torá, uma facilidade de fazer com que todos possam estudar os livros sagrados do judaísmo. Em contrapartida, nós temos a facilidade de ser divulgado mentiras, a facilidade das pessoas montarem impérios em cima de mentira para seu único bel prazer. O Deus do povo judeu, ele é somente um. Até mesmo quando as pessoas tentam, mentirosamente, trazerem, ou por ignorância, alguns argumentos como, por exemplo, está escrito que quando Deus ia fazer o homem, está escrito que desçamos, está escrito no plural, desçamos para a gente ver ali a construção para a necessidade de criar uma pessoa. Na hora mesmo de estar escrito que quem criou, está escrito no singular, e Deus criou. Não está escrito criaram. Por que está escrito desçamos no início no plural e depois no singular? Porque Hashem, desde o segundo dia da criação, e também no sexto ele criou anjos. Ele criou uma dinastia celestial de bilhão, de zilhão, de números imensuráveis, incalculáveis de criaturas celestiais, somente feitos de espírito, sem corpo. Então, a partir do momento que está escrito desçamos, é porque Deus já está querendo mostrar um dos 13 princípios aqui de piedade, que a piedade verdadeira é aquela que está conectada com a humildade. Quando Deus fala no plural desçamos, ele está querendo mostrar a humildade. Quando ele vai criar de verdade Adão, está escrito um singular, porque só Deus cria, só Deus faz. A mesma coisa acontece na Torre de Babel, que é Bavel, que está ligado à palavra confusão em hebraico, que é Bilbul. Está escrito também desçamos e vejamos, desamos e modifiquemos a língua. Na hora que está escrito de fato que Deus mudou as línguas no singular de novo. Porque a humildade ela tem que ser espalhada. Em outras palavras, a pessoa, é o que Deus ensina para a gente durante toda a Torá, é que se Deus é humilde, quanto mais então nós seres humanos temos que ser humildes. Tá certo? Se Deus ele se importa em escutar a opinião, a reza do outro, quanto a gente também tem que se importar com o outro. Isso é humildade. Humildade em português, perfeito, na palavra hebraica anavá, perfeito significaria sentir o próximo. Então a base judaica é você poder sentir o próximo. É você poder entender com propriedade sobre o que você fala dentro do judaísmo. Ontem, eu de forma inédita coloquei o vídeo, sobre se é permitido a relação entre duas mulheres no judaísmo.
Já passou de 4.000 visualizações no YouTube e no Facebook em um dia. E eu espero que cheguem muito mais com a ajuda de vocês, compartilhando o vídeo que está na página Torá com você ou no canal do YouTube lá em cima. Porque as pessoas têm que saber a verdade sobre tudo da Torá, sempre com muito respeito. E aproveitando esse problema que aconteceu no Brasil, não conheço a comunidade judaica, também não quero conhecer porque eu não gosto de falar nomes, não gosto de atacar diretamente a ninguém, não acho que esse é o caminho. Porém, supostamente 2 mulheres judias, porque já que é um lugar reformista, pode ser também que não são judias, mas supostamente 2 mulheres judias casaram, né? E eu até botei na postagem ontem, casamento entre aspas, porque casamento ele consiste em um ato religioso ligado à religião. Então, não existe casamento religioso entre 2 homens ou 2 mulheres. Isso não significa que quando eu digo isso, eu tenho algum mau sentimento por um homossexual. Isso não significa que eu deixo de amar aquela pessoa como próximo. Não, só significa que Deus colocou a vontade dele no mundo e nós temos que seguir. Olha como é que é outro raciocínio completamente diferente. Quando Hashem coloca uma verdade no mundo e a gente faz ela, não é intolerância com ninguém. Só é humildade de ouvir quem criou o mundo. Aquele que falou e criou. Né? Mishe Amar Ve'aya Olam, aquele que só de dizer veio a existência do mundo. Então a gente tem que ter humildade. Obrigado, Berta, pelo mate maravilhoso. Então, a humildade faz parte. Né? A gente nunca pode, pessoal, em nenhum âmbito da nossa vida, falarmos sem propriedade. Porque o judaísmo, ele fala muito da importância da fala. Como eu tenho aulas e aulas no meu canal sobre a importância da fala sobre a matéria, ou sobre a harmonia entre o pensamento e a fala e a ação na visão judaica. Ou, por exemplo, quando você fala mal de si mesmo, você está trazendo decretos ruins. Quando você fala mal de outra pessoa, você está trazendo para você decretos ruins. Quando você esbanja uma coisa que você comprou e que você tem, você está criando um tribunal celestial que agora vai julgar se de fato você merece aquilo, o famoso Ain Hara, olho gordo. Isso é olho gordo. Nós temos aí 2 aulas, se eu não me engano, sobre olho gordo mal olhado no meu canal. Então, são vários e vários assuntos, são vários e vários aspectos e fatores que nós temos que ter conhecimento deles, para a gente poder emitir qualquer sabedoria em nome da Torá. Uma coisa, pessoal, que eu vejo também que é muito perigosa, eu falo para todos vocês, que não é legal, que não é bem visto aos olhos da Torá, eu vou dizer para vocês já o porquê. É o ato de ficar colocando fotos com nomes de Kabbalah, com letras do nome de Hashem de meditação de Kabbalah, e colocar isso nas redes sociais. Por que não é legal? Porque a partir do momento que você coloca uma imagem de um nome de Kabbalah de Deus, e embaixo, na tua postagem, quando você está descendo o Facebook, tem a foto de uma mulher seminua no carnaval, querendo ou não, é um desprezo muito grande. O desprezo maior, obviamente, é de quem colocou essa foto, né? Mas quem viu também muitas vezes pode acabar pecando. Então é muito importante a gente ter isso em mente e ter o temor a Deus. Não é à toa que quando um judeu escreve Deus, ou escreve Hashem em hebraico, ele não escreve a palavra toda. Ele escreve Deus, D maiúsculo, apóstrofe, US. Não é proibido falar Deus, até porque Deus não é uma palavra em hebraico. Mas denominamos o Criador máximo em português quando a gente fala Deus. E óbvio que tem sempre aquela pessoa que pega a linguística também do português e diz Deus não deveria ser falado em português. Só que a gente não tem que ficar maluco com isso, senão a gente vai parar de falar. A gente vai começar só a desenhar um para o outro, porque se a gente começar a estudar a linguística de cada palavra, independente do meu intuito, então a gente não vai falar mais nada. Então não é por aí também. Mas principalmente em hebraico, a gente toma tanto cuidado até de escrever o nome Hashem num papel, e a gente vai sair colocando nomes de Kabbalah, coloca. Óbvio que muitas vezes a gente faz isso justo porque a gente ama. O judaísmo ama Hashem, que é Deus, a gente ama o bem, mas nem sempre está falando da forma certa. Como eu falei na aula do rei do Czar, o rei czarista, que quase 1000 anos atrás, da qual o anjo aparece para ele e diz: os seus intuitos são maravilhosos de procurar um Deus, só que os seus atos estão errados. Intuito e ação nem sempre estão caminhando juntos. E é por isso, pessoal, que essa aula, que a gente já está começando aqui a pipocar
alguns assuntos que estão errados, alguns judaísmos que não existem, nós precisamos pôr muita atenção nisso. Pessoal, a verdade de Hashem, ela é uma só. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela é única. E o que eu quero dizer com isso de forma prática? Significa que se Deus fala A, é impossível que ele tenha dito B. Se Deus falou na Torá B, é impossível que a verdade seja A. Porque toda a existência, todo o planeta Terra, todo o globo terrestre, toda a galáxia, toda a Via Láctea, todas as galáxias fora da nossa Via Galáctea, tudo, ele na verdade faz parte de um todo que ainda não é nada perto de Hashem. Né? Ele faz parte de um todo, mas ele ainda não é nada. Ele é uma formiga. Toda a existência é uma formiga perto de Deus. Então a existência, a criação, ela grita o nome de Deus. Na minha aula de numerologia, para quem quiser assistir no meu canal, eu falo que tem uma conta que a Kabbalah diz, uma conta específica, que todos os nomes do mundo vão dar o número 9. E o número 9 é o número da verdade. Por quê? Porque nada na existência, ela foge à verdade divina. Então, não importa o quanto a emissora de televisão tente taxar na nossa cabeça, não importa o quanto revistas, hoje em dia, para jovens que são quase pornografia, tentem colocar na nossa cabeça. Não importa o quanto um youtuber, gente boa, ou um blogger, gente boa, fale com muito encanto besteiras. Isso não tem que entrar na nossa cabeça. A gente tem que sim desenvolver a nossa mente, mas não com pensamentos sujos contemporâneos, porque senão nós não estamos crescendo, nós estamos diminuindo, nós não estamos avançando, estamos retrocedendo. A vontade de Hashem é que através da sabedoria já existente na Torá, nós tenhamos ela como uma ciência única, verdadeira e absoluta, nas nossas mãos, para através da ferramenta que é o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa fala e a nossa ação, possamos fazer o nosso melhor. Em outras palavras bem práticas, usar a tecnologia para o bem, usar um rádio que você comprou para o bem, usar um computador que você comprou para o bem, usar um chocolate que você comprou para o bem, faz brahá, agradece a Hashem, não come toda hora, o come mais em Shabbat, porque é um dia que você está mais comendo coisas gostosas, ou seja, tudo nesse mundo pode ser usado para o bem. Até mesmo as coisas ruins podem ser usadas para o bem, como está escrito na Ética dos Pais. O famoso Pirkei Avot, está escrito Ezeu haham alomed mikol adam. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. Pergunta alguns sábios. Como a gente aprende de todos? O que a gente aprende do perverso? A gente aprende o que não fazer. Quando você vê dois homens se beijando na rua, você não pode agir com intolerância. Você não pode agir com ódio, senão você está fazendo errado. Porém, você tem a obrigação, não é o direito, a obrigação de ensinar para o teu filho o certo. Não, isso aqui é errado. Isso aqui o papai do céu não permite. Ele não gosta, não foi para isso que ele criou o mundo. E quando um dia teu filho crescer e perguntar, você explica a coisa mais lógica do mundo, até a biologia, até a genética do XX, do XY, que até uma pessoa para um dia ser homossexual, ele tem que ter nascido de um casal hétero, você explica tudo para ele. Você explica também que muitas pessoas não são homossexuais por mal. É difícil, é um teste. Olha que legal. Assim você coloca tudo no equilíbrio. Ninguém tem que ter raiva de ninguém, mas as pessoas têm o direito de pensar diferente. Se uma pessoa quer ter o direito de querer apoiar uma causa LGBT, é o direito dele. Eu não tenho direito de bater nele, eu não tenho direito de xingar ele, mas eu tenho o direito de pensar diferente. E hoje em dia a democracia, ela sempre acaba tendendo e caindo só para um lado. O que eu quero dizer? A democracia dos que fazem mais barulho. Aqueles que fazem mais barulho, essa é a democracia. E os que não fazem barulho, mas querem opinar, esses são os bruxos. Isso aconteceu nas cruzadas, na Guerra dos 100 Anos também aconteceu na Inquisição, quando a igreja tentou dominar o mundo. Aconteceu na época dos mamelucos, aqui em Israel. Aconteceu, os mamelucos, por exemplo, eles pegavam todos os judeus e arrancavam o pênis, para não ter nem como ter relação e nascer filho. Por quê? Porque pensa diferente de mim. Então, a gente literalmente não pode ir por esse caminho nunca. Porém, através de amor, através da tolerância, através da conversa, nós temos que ter o direito de pensar diferente. E hoje, o ser humano, ele tem muito mais medo do que antigamente. Hoje o ser humano é mais fraco. E esse é um tópico que eu quero desenvolver com vocês agora. Hoje, na nossa geração, nós somos mais fracos. Nós aguentamos menos fazer jejuns.
Nós aguentamos menos ficar sem água. Nós aguentamos menos ficar sem açúcar, logo hipoglicemia. Nós aguentamos menos ficar em ambientes quentes, logo o cara desmaia. Nós aguentamos menos uma cena de horror, porque nunca vi isso, já sou muito mimado. Eu não aguento muitas dificuldades. Nós estamos numa geração assim por causa do mimo, por causa da parte boa, que é a riqueza do mundo que tem aumentado. Eu não estou falando isso cegamente, eu sei que existe a pobreza no mundo, mas a comida barateou. Olha que louco, uma pessoa hoje de classe média, ele consegue, uma pessoa de classe baixa, média, baixa, ele consegue ter um café da manhã, da como um rei comia 1000 anos atrás. Ele tem algumas frutas, ele pode ter um pouco de azeite, ele tem um pão feito na hora, coisas que um rei tinha 1000 anos atrás. Então, Deus me livre, eu não estou aqui desdenhando que não há pobreza, há muito problema no mundo, mas tem coisas que melhoraram. E devido às melhoras, isso também gera muito mimo. E o ser humano mimado é uma das piores coisas que tem, porque as dificuldades da vida são, a maior parte das vezes, quem constrói o ser humano. E quando nós não temos as dificuldades com a gente dá muito mal. Obrigado, Yashem, 230 pessoas aí acompanhando ao vivo. Então, pessoal, vamos agora para a questão do medo. Por que hoje em dia muita gente acaba querendo se considerar reformista? Ou quer se dizer logo liberal? Medo. Medo / ignorância. A pessoa, ele primeiro não conhece os fatos. Mas quando ele entra numa roda de amigos, quando ele vê uma postagem no Facebook, ele fica, poxa, se eu der uma de opinião de um dos lados, eu vou ser massacrado pelo outro. E todo ser humano, ele gosta do seu ego sendo massageado. Todo ser humano gosta de ser amado, ser pop. Todo ser humano gosta de curtidas. Então, a gente gosta de se colocar sempre no caminho do meio. É igual o cara na política que fala que ele é de centro. Meio complicado isso. Meio complicado. Eu entendo, mas é difícil de realmente aceitar. A pessoa mesmo, você é ortodoxo ou liberal? Eu estou no caminho do meio. O que é caminho do meio? Unidunité de novo, como a gente já falou numa aula passada? Unidunité, caiu o Shabat. E para o outro que fez unidunité, não caiu o Shabat. Então, pô, você se deu bem, cara. Não vai precisar fazer Shabat, se deu bem pra caramba. Está no caminho do meio. Isso é balela. O segundo motivo, além da ignorância, além do medo, é a ignorância. A pessoa não conhece mais o que significa Deus, não conhece mais o que significa milagre. A pessoa, na maior parte das vezes, não conhece mais o que significa verdade, o que significa bons costumes, tradições, espiritualidade, o que significa Kabbalah. Até isso já está deturpado demais. Então, as pessoas não estão mais conhecendo o que é bom. E quando a gente não conhece o que é bom, a gente se contenta com porcaria. É ou não é verdade? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo engraçado, hein? Vou dar um exemplo engraçado para vocês. Eu sou do Rio de Janeiro e sempre gostei de tomar açaí, né? Ainda mais quando eu não era religioso, não comia caché, até os 16 anos, 17, não comia ainda caché, infelizmente. Você vai tomar um açaí. Então, o carioca, quando ele vai tomar açaí, ele mistura com banana, xarope de guaraná, ainda tem o famoso whey protein, ficam colocando... No Shopping Tijuca lá do Rio de Janeiro tinha o chamado açaí AK-47, açaí bomba atômica, uns nomes legais assim, botavam de tudo. Pega um belenense, um manauara, que vai escutar isso, ele tem um infarto do coração, ele vai dizer, é assim que vocês comem açaí? Que desprezo com açaí, meu Deus do céu! Açaí a gente come salgado, com peixe, com pirarucu. Açaí a gente come doce, mas um toque de açúcar e acabou, come ele grosso, da polpa. Vocês comem aí porcaria, vocês não conhecem o verdadeiro? Então me veio aqui na cabeça um exemplo aqui simples, assim fofo, nada assim pesado, que quando a gente não conhece o que é bom, a gente se contenta com porcaria. Isso acontece também no judaísmo. Já que a gente não conhece muitas vezes o bom, a gente se contenta com qualquer Zé Mané, que coloca uma quipazinha normalmente assim, ó, ele coloca normalmente assim, e sai falando qualquer besteira. Ou qualquer pessoa que diga em nome do judaísmo tudo que ele vê que vai ser um ótimo interesse para que todos participem do seu clubinho, como se fosse agora clube para natação, clube do futebol, onde você só quer simplesmente pessoas com carteirinha. E aí você vê que essas são as que mais enchem. Pessoal, nós estamos passando por um turbilhão. Nós estamos passando por sinagogas em todo o mundo, ortodoxas, que
oferecem sushi, viagens, abraço, carinho, aulas calorosas, tudo de graça e ainda te pagam às vezes como incentivo. E as sinagogas estão vazias. Sinagogas que para completar o minyan, para ter 10 homens rezando, ai meu Deus para completar. Ai meu Deus para conseguir completar. E você vai no lugar reformista, que faz tudo errado, com o único objetivo de trazer gente e montar impérios. Você vê lotado. É só Sheraton, Intercontinental, Copacabana Palace, é só lugar disso para cima que fazem eventos, normalmente no lugar reformista. Por quê? Porque lá o Deus não é Deus, Deus é o dinheiro. E a Torá mesmo fala, Psicologia dos Justos, tem lá na editora Sefer, em português, em hebraico o nome é Orahot HaTzadikim, o caminho dos justos, mas em português foi colocar, até se não me engano, Paulinho Rosenbaum deu a ideia de colocar Psicologia dos Justos, do Trop Kasher, para não confundir com aquele outro livro do Ramhal, que isso também se chama Caminho dos Justos, então para ficar diferente. Ele fala, a pessoa com o dinheiro, ele pode ser literalmente idolatria. A própria Torá fala que o dinheiro, ele pode ser literalmente idolatria. Kesef, que é dinheiro, ele vem da palavra prata, que a prata e o ouro eram o que mais eram usados para derreter e fazer idolatrias. Não só isso, como Kesef, também vem de Kisufim. Kisufim, que significa saudar, querer aquilo com o seu coração. E o dinheiro faz com que a gente queira ele com todo o nosso coração. Igual a ideia contrária que a gente deveria ter com Deus. Então o dinheiro ele traz com muita facilidade o quê? Idolatria. Se o dinheiro é usado para o bem, cola cavoto, que bom. Não tem nenhuma proibição na Torá de ter um bom retorno financeiro. Não tem proibição na Torá de você ter uma boa casa, botar seu filho no bom colégio. A Torá não falou que não pode. A Torá só não quer que você pegue em dinheiro indevido e ainda mais você alimentando um judaísmo que não existe. A Ética dos Pais, que é a avó, fala que uma pessoa que interpreta a Torá errada de propósito, ele merece a morte no mundo espiritual. Ou seja, sobre ele já é decretado morte no mundo espiritual. Você tem noção do que a gente está falando? Não quando é sem querer, deixando claro, quando é de propósito. Está escrito Shabat, ele leu Shabat, na Gemara ele leu as leis sobre Shabat, no Código de Leis Judaico chamado Shulchan Aruch, ele leu as leis sobre Shabat, mas ele fala que Shabat é diferente, como os reformistas fazem. E aí, pessoal, venho aqui para dizer, qual é a diferença entre costumes para judaísmo falso? Vou aqui ser bem direto. Quando você fala de Sefaradi, Ashkenazi, Rabad, Hassídico, Yemenita, Marroquino, quando você fala de turco, costume persa, quando você fala de todos os costumes judaicos existentes, eles estão dentro da Torá. Eles não modificam nenhum dos 613 mandamentos. Eles não modificam nenhum decreto da Gemara. Eles não modificam nada. Eles estão dentro 100% da Halahá. É como mais ou menos eu falar da diferença de quem come a matzá quadrada para quem tem o costume de comer a matzá redonda. Os dois estão dentro da lei judaica. Ninguém quebrou nenhum dos 613 mandamentos. Eles estão fazendo costumes diferentes dentro da mesma lei judaica. Porque, obviamente, igual quando você vai estudar na Constituição brasileira ou qualquer código penal, você sabe que quando você tem uma lei, aquela lei abrange alguns casos diferentes. A lei ela nunca é específica só para um caso. Ela abrange tipos de casos que podem vir a acontecer. A mesma coisa na nossa Sagrada Torá. Se um código penal humano, todo defeituoso, tenta fazer isso, que dirá Deus, que mandou também os sábios legislarem. Como a gente vê logo no primeira Mishnah, no começo do Pirkei Avot, da qual está escrito que Deus mandou os sábios fazerem cercas em volta da Torá. Então quando alguém diz, Deus falou uma coisa, mas aí vai o humano e mete a mão. Óbvio que mete a mão, Deus mandou. Só que você nem sabia disso, porque você prefere intitular e concluir como quiser, porque você tem medo de assumir a responsabilidade que você deveria ter sobre você. Então a gente simplesmente bota desse jeito. Deus criou e o homem foi lá e mexeu. Pô, você não viu que nos 613 mandamentos foi Deus que mandou os sábios fazerem cerca em volta do Torá, fazerem decretos de acordo com a necessidade? Se você tivesse visto isso, você está adorando. Porque você vê que sábio e tzadik de verdade, eles não saem da linha de Hashem.
Então, pessoal, vamos concluir. Todo e qualquer costume que se diferencie um do outro, porém esteja dentro da lei judaica, está 100% ok. 100% ok. Na Turquia se usava chapéu vermelho. Na Europa se usava aquele chapéu assim, que é o que eu uso, que muitos rabinos ortodoxos usam hoje em dia, porque é o costume mais hoje em dia. Mas se você usar o chapéu vermelho estilo turco, é o costume da Turquia. Você não fez nada de errado. Então, ou as pessoas às vezes se fazem de bobo, ou as pessoas são ignorantes, ou as pessoas agem de má fé. É um dos três. Ou a pessoa não sabe, ou a pessoa é ignorante, ou está se fazendo de bobo, age de má fé. Quando a Torá fala para você que o Shabat é desse jeito, e você explica para a sua comunidade totalmente ao contrário, então você sabe que você está mentindo. E você não tem temor a Deus nenhum, porque você está mentindo em nome da Torá. Você está pegando o nome de Deus e você está rasgando ele e jogando no chão. E isso é gravíssimo. Isso recebe a pessoa dos céus decreto de morte. Sabe o que é decreto de morte? Significa que se a pessoa não se arrepender, a alma dele vai ter sérios problemas. Pessoal, aproveitar para fazer aqui a brahá com essas mais de 240 pessoas ao vivo. Quem está ao vivo, fala amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Você vê até a brahá que eu fiz agora no mate. Baruch atah Hashem. Bendito é você, Deus completo, eterno. Melech haolam, Eloqueinu, nosso Deus. Melech haolam, rei de todo mundo. She'akol, que tudo, nihiyah, foi feito, veio a existir, bidvaró, através da sua palavra. Só Deus fala e a coisa vem a existir. Por isso que opiniões pessoais dentro do judaísmo são descartados. São descartados. É como eu falei para vocês, se vê uma pessoa agora cirurgião da córnea, estudou 10 anos para isso. Agora vem o Zé Mané, que nunca estudou nada sobre isso, começa a acho que você está falando besteira, cara. Aí o médico fala, baseado no quê? Sei lá, cara, mó louco o que você está explicando, faz sentido nenhum. Isso não é chamado nem de debate. Não é possível nem a pessoa criar uma opinião quando ele nem sabe do que ele está falando. É por isso quando as pessoas tentam fixar e tentam fazer marketing, comercializar um amor falso, ele acaba caindo por terra. Esse amor falso que existe hoje em dia na rede social, ele não dura nem o tempo que você custa para fazer aquela postagem. Hoje em dia, a geração de falar sobre o amor. E no final das contas não tem amor nenhum, não faz nada por ninguém. Não se importa com o motivo que você foi criado, não se importa com pai e mãe, não se importa com as leis da Torá, não se importa com o que Deus colocou para você, não se importa com a tua história judaica, não se importa com o que o seu povo sofreu para você chegar até aqui e agora vem postar no Facebook sobre amor só para ver se ganha umas curtidas? Então, isso é muito triste. As pessoas hoje em dia estão vivendo uma vida falsa, estão sendo mentirosos com ele, com seus familiares, estão construindo monstros hoje em dia, mimados, sem nenhum valor ético-moral, sem nenhum bom costume, sem nenhuma tradição boa, sem nenhuma verdade sendo colocada nela. Pais que, em vez de serem pais, se preocupam só em ser amiguinhos, porque são verdadeiros medrosos, que não sabem e não conseguem se ver dando uma boa educação, então preferem ser amiguinhos, daqui a pouco está indo na boate, ficar com meninas junto com o filho, para dividir a menina um com o outro. De tão podre que hoje em dia está a nossa educação e que hoje em dia a gente encontra o mundo. Então, ser falso com nós mesmos não dura muito tempo. Pessoal, se Moshe Rabbeinu, Moisés, estivesse ressuscitando hoje e ele visse judeus religiosos cumprindo a mesma Torá que ele falou no Monte Sinai, somente que um é sefaradi e outro é ashkenazi, ele ia olhar e falar, e daí? Qual a diferença? Você é sefaradi, você é ashkenazi, vocês estão cumprindo o que eu botei na Torá? Cola cavado. Vocês estão cumprindo o que oralmente eu passei para os outros sábios e foi escrito na Torá oral, na Mishnah Gemara? Cola cavado. Vocês se importam com o que a Kabbalah diz? Cola cavado. Poxa, tá tudo perfeito. Não importa se um é branco, se um é negro, se um é indiano, se um é asiático, não importa. O que importa é que ele ou é filho de mãe judia, ou ele se converteu ortodoxamente, ele é judeu e tá tudo ótimo. Agora, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso líder, ressuscitando hoje,
e vendo o que fazem no reformismo, e vendo quanto brincam com o nome de Deus, o quanto brincam com o próprio nome dele, Moisés. Vocês sabem que existe Lachonará, ou seja, existe proibição de maledicência, de falar mal de quem já morreu? Os reformistas que falam que Moisés não quis dizer aquilo, não. Na verdade, ele quis dizer que você pode fazer o que você quiser. Vocês sabiam que, além de tudo de errado que eles estão fazendo, ainda estão falando mal de Moshe Rabbeinu? E vocês sabem que quando uma pessoa fala mal de Moshe Rabbeinu ou de algum sábio, a Kabbalah fala que o Olam Abá, o mundo vindouro dele, não existe, a não ser que ele se arrepender? Vocês sabem que quando uma pessoa fala mal de Moisés ou mal de um sábio da Guemará, trocando as palavras dele e falando isso para um público de 100 pessoas que um dia as 100 vão levar a informação para 1000, você sabe que isso é uma proibição gravíssima, que faz com que a Torá diz que é melhor a pessoa não ter nascido do que ter nascido para fazer isso? Vocês têm noção do que a gente está falando? Então, pessoal, Moshe Rabbeinu, por um lado, eu digo tadinho dele. Pessoal, quais são os malfeitores hoje em dia? Quais são os conceitos? Primeiro, você tem um reformismo, porque existe o trilho da verdade. Trilho da verdade. Dentro do trilho da verdade, você pode ser esfaradista, ashkenazi, racídico, à vontade, com a mesma Torá, com os mesmos mandamentos. Perfeito. O que é o reformismo? O reformismo é sair dessa verdade, ou porque você tem medo dos outros, ou por assimilação, você está a fim de casar com um não-judeu e ter uma vida não-judaica, ou porque você está pouco se lixando, porque teus pais passaram, ou porque você é ignorante ao assunto e não faz por maldade, e aí você sai do trilho. Quando uma pessoa sai do trilho, quando o trem sofre um acidente e sai do trilho, você não pode mais controlar o quanto de distância aquele trem vai cair longe do trilho. E nessa analogia eu comparo com quanto a pessoa está se afastando da verdade. O trilho, quando quebra e o trem sai da verdade, ele pode sair só um pouco, que ele vai se chamar de conservador. Então, para você ele vai parecer um ortodoxo, na prática ele já está abandonando tudo, e por dinheiro, por fama, ou para aparecer na televisão, ele vai dizer até o que o diabo pedir, né? Diabo não existe, né, na forma que falam, mas tudo que as forças negativas pedirem, ele faz. Mas ele é conservador. E vai ter o outro, que já está de saco cheio, pelo menos quer ser um pouco mais verdadeiro, eu quebrei o pau mesmo. Eu sou reformista pesado, igual apareceu aqui em Israel, em Tel Aviv, o cara que era budista do Tibete, rabino. Então era um não-judeu, budista, que fazia Shabat meditando, não tinha nada a ver com o judaísmo, não falava nada de Torá, mas colocava na porta judaísmo budista. E lotava, olha quanta gente entrando, pagando palestra. Ih, uma beleza! Aquele budista devia comer bastante depois. Porque se ele se importasse só com espiritualidade, não cobraria em pleno Shabat pela palestra. Porque ele só se importa em meditar, pô. Fica meditando aí até o dia de morrer. Por que você precisa de gente pagando palestra? Por que faz palestra em hotel? Tá? Então esse é um problema. A gente tem um segundo problema, que são os falsos ortodoxos. Esses, por um lado, são piores, porque eles te enganam. O reformista, tá, ele tem um problema. Ele finge que o judaísmo dele é nato, mas ele é falso. Então já é ruim. O falso ortodoxo, ele engana mais. Que hoje em dia é o que são as pessoas mais enganadas nas redes sociais. E são as pessoas que são mais enganadas na comunidade do Brasil e em todos os lugares do mundo. Falso ortodoxo. Pessoas que se dizem religiosos, mas não cumprem a Torá. Pessoal, o que é cumprir a Torá? É abrir o livro, ver o que a Torá está dizendo e cumprir. O que os sábios escreveram. As pessoas fingem que não está escrito. Se enrolam, mas não fazem o que a Torá manda. A Torá diz cumprir Shabat 100%. A Torá fala comer kasher. Se você se diz ortodoxo, kasher é 100%. A Torá diz shomer aneguiá, homem não pode encostar em mulher. Porque encostando uma mulher, ele está fazendo uma proibição da Torá, de quê? Da proibição negativa da Torá qualquer, de não se aproximar de qualquer coisa que seja considerado ruim e que possa te trazer ao pecado. Uma delas é a relação proibida. Então, os ortodoxos não encostam em mulher. Ortodoxo só encosta em esposa, mãe, irmã, filha, neta. Ortodoxo não encosta em outras mulheres. Ortodoxo de verdade, de acordo com a lei judaica, não encosta nem na sua própria esposa, na frente dos outros. Não abraça, não fica beijando. Fazer o quê? É a nossa Torá. Ela diz assim. Ortodoxo de verdade faz as coisas direito. Vocês estão entendendo?
A mesma coisa eu falo para todas vocês, mulheres judias que estão me assistindo, ou mulheres Bnei Noah, que se importam em fazerem o que fazem do judaísmo da forma certa. Mulher ortodoxa casada, cobre o cabelo, cobre mesmo. Não é um tracinho, um lenço, uma xuxinha, cobre o cabelo. Pessoal, cobre o cabelo. Isso é uma mitzvah da Torá. Mulher ortodoxa nunca vai dançar e nem cantar em público. Isso em Israel também está ficando famoso. Mulheres israelenses que querem começar a dominar comunidades, ganham muito dinheiro, mas não querem parar de fazer as suas coisinhas. Então dançam, cantam em público. Mulher religiosa nunca vai cantar em público, nem solteira, nem ortodoxa, porque é um dos 613 mandamentos chamado Kol Isha Ervá. A mulher, quando ela canta, ela está deliberando o quê? A sensualidade dela. E a voz da mulher, que é a sensualidade dela, representa a nudez. O que significa representar a nudez? Não é que a Torá não é boba. Ela não está dizendo que a pessoa está nua, mas ela está dizendo que ela está pegando algo que é íntimo. Algo que é igual quando uma pessoa nua está, que é representando o seu íntimo, e ele está dando para os outros, dividindo para os outros. O ortodoxo não faz isso. Religioso de verdade não faz. Religioso de verdade cumpre a Torá como ela diz. Outra coisa, a maior parte dos reformistas, falsos ortodoxos e por aí vai, eles não gostam dos sábios da geração. Normalmente eles atacam todos os sábios da geração. Eu vejo isso principalmente nos Estados Unidos, onde as pessoas são muito mais reformistas que em Israel, aqui no Brasil, e que eles não podem conter o ódio que eles têm dos sábios da geração. Então eles falam contra Rav Ovadia Yosef. Eu sou sefaradi, o rabino que eu sigo, o maior rabino sefaradi da geração. O rabino que guerreou por todas as lutas do Tribunal Rabínico de Israel Ortodoxo. E ele é taxado por muito reformista e falso ortodoxo só porque ele fala a verdade e ele atrapalha o mercado das pessoas que fazem mal. O Rav Haim Kanievsky, a maior rabino ashkenazi atualmente. O que o Baba Sali falava. Meu Deus do céu. Baba Sali, tadinho, Baba Sali morreu em 84. Imagina ele vendo hoje o que se faz em nome da Torá e de Hashem. Eu não sei se ele ia aguentar. Eu não sei se ele ia suportar olhar para o que fazem hoje em dia. Que ele ia chorar muito. Obrigado aí, 260 pessoas ao vivo. Eu acho que ele ia chorar muito em ver isso. Você tem também os samaritanos, caraítas, pessoas que dizem que só a Torá escrita é verdade. Meu Deus do céu, mas qual o problema? É o que? É burrice? Usou muita droga? Qual o problema dessas pessoas? O que é? Não sabe contar 2 mais 2? Caramba! A Torá escrita não faz sentido nenhum sem a oral. Quantas vezes precisa falar isso para essas pessoas? Qual é a burrice? Qual o problema da pessoa? Torá escrita não explica nada para você de como fazer as mitzvot. A Torá escrita não fala como fazer Shabat. A Torá escrita não fala nem como é o tefilim e o seu formato. A Torá escrita não fala quais são as leis de caridade. A Torá escrita não fala como se honra o pai. Não se fala os detalhes de nenhum dos 613 mandamentos. Está tudo na Torá oral. Torá escrita sem Torá oral não faz o menor sentido. Então os judaísmo samaritano, caraíta, joga no lixo, junto com reformismo e falsos ortodoxos. Agora você me pergunta, Rabino Elial, por que você não está dando nome aos bois? Primeiro, porque eu não fico correndo atrás dos bois para saber o nome deles. O segundo motivo, por que eu não dou nome aos bois? Porque se eu der o nome aos bois, eu vou dar mais força para essas pessoas. E número 3, se eu der nome aos bois, eu vou especificar que só esses são problemáticos. E aí o público que está me escutando vai achar que o resto está tudo de bom. Então, a regra é igual quando você está falando, eu vou comparar muito bem comparado, igual traficante. No mundo espiritual, não sei se tem muita diferença traficante e reformista. Mas você chega lá, numa favela do Rio de Janeiro, todas as favelas juntas, você vai pegar o quê? 20 mil traficantes? Vamos supor, o que adianta eu entrar em colégio por colégio do Brasil e dar o nome dos 20 mil traficantes? É isso que vai acabar com o tráfico? É isso que vai atrapalhar e vai acabar com o uso de drogas? Não. O que vai acabar com o uso de drogas é o falar a verdade, é o explicar Deus, é o enaltecer a Torá verdadeira, é explicar o que os sábios de verdade disseram, é falar o que a nossa Torá ensina, o que a nossa Kabbalah ensina, o que a ética dos pais ensina. E aí você vai ter a vara de pescar e vai aprender a pescar sozinho. Você vai ter sabedoria e o segredo nas mãos e vai saber direitinho excluir os 20 mil traficantes da sua lista, ou
os 20 mil reformistas ou falsos ortodoxos da sua lista. Ou seja, em vez de arranjar problema, em vez de criar polêmicas ou até sem querer acabar entrando em ódio gratuito, em vez de ficar fazendo esse alvoroço, vamos aprender simplesmente o que é a verdade. Ninguém tem que atacar ninguém, ninguém tem que desrespeitar ninguém, ninguém tem que xingar ninguém, ninguém tem que odiar ninguém. O que a gente tem que analisar com a nossa cabeça e o nosso coração, o que é a verdade. Berta? Ou seja, a gente tem que, pessoal, analisar a verdade com a nossa cabeça e falar, bom, eu vi que a Torá diz que tem que fazer isso. E aquele cara não está fazendo isso. Então ele não é ortodoxo, ele não segue a Torá, isso não está legal. Óbvio que a gente tem que julgar bem, tem que, mas junto com julgar bem, a gente tem que analisar. E quando a gente analisa, a gente precisa ser forte. Porque a razão, ela tem uma grande mania de ser misturada com a emoção. Só que aqui não é show da Xuxa, aqui não é show do Michael Jackson, para a gente se emocionar. E mesmo que a gente está em pé no show e suando, a gente fala, que bom esse show, porque eu gosto e acabou. Não é emoção, é razão, é a verdade. Berta? Pessoal, tá certo isso? Então isso é uma questão. Outra coisa, pessoal, além dos samaritanos, caraitas, judeus messiânicos. Abre lá, por favor, Berta. Judeus messiânicos. A gente vê que o judaísmo messiânico é uma piada. E esse não é de gente boba. Esse é de gente, meu Deus do céu, de má fé. Eu digo dos líderes, tá? Líder nenhum que é judeu messiânico, ele está achando que ele está representando a verdade. Ele pega lá Jesus, ele pega lá Jesus e outras idolatrias que são muito baixas, e ele simplesmente vende, e vende caro, e faz com que todo mundo erre. Tem aqui igreja de judaísmo messiânico que engana mesmo. Ele abre as portas fingindo que vai botar tefilim, que vai ensinar sobre Shabat, e quando você entra, ele começa a falar de Jesus e outras pedras e idolatrias. Então isso dá nojo. Porque a pessoa é falsa até na hora de dizer. Quando você diz, mas você é messiânico? Não, judeu aqui normal. E lá ele te engana. Ele sabe tanto que ele carrega uma mentira na mão, que ele tem que vender muito para você verbalmente, para depois ele te dar lixo e você achar que é ouro. Porque se ele te der lixo na mão, sem falar nada, você vai jogar direto no lixo. Porque lugar de lixo é na lata de lixo. Pessoal, agora, tirando esse lado ruim, terminando essa parte ruim, vamos agora para a parte boa. Vamos agora falar de polêmica importante, que eu nunca falei nos meus 9 meses de canal, mesmo sendo pedido, pressionado a falar. Eu não quis falar no momento que ia falar agora, sobre um assunto bom, porém precisa de cautela, para essas 270 e poucas pessoas ao vivo, que é sobre Binei Anussim. Elial, você nunca fala sobre Binei Anussim, a gente quer saber qual é a tua opinião, qual a opinião da Torá. Bom, pessoal, quero falar uma coisa para vocês, verdadeira. O Elial Haski, ele não pode emitir uma opinião e uma conclusão sobre Binei Anussim do Elial Haski. Ele não tem esse direito. Como é que eu vou ter esse direito? Eu sou Deus agora? Eu sou um sábio da Guemará? Não. Então a gente tem que analisar de acordo com a Torá, conversar com os sábios, como eu fiz, fui conversar com os sábios sobre esse assunto de Binei Anussim, como falar, cautela, porque eu sei que aqui, meu Deus do céu, envolve muita emoção, envolve muita gente que às vezes está indo do caminho certo, às vezes está sendo enganada, mas ele é gerado por uma emoção e às vezes ele tem dificuldade de escutar algo diferente. Pessoal, Binei Anussim em português significa filho de pessoas forçadas. Anussim significa impedido ou forçado, que, dependendo do contexto, é a mesma coisa. Pessoas que na época da Inquisição foram forçadas pela Igreja Católica, por serem chamados de bruxos, a se tornarem ou cristãos, tocando normalmente numa cruz de ouro, ou pegando fogo na fogueira. Olha que legal, olha que democracia bonita. E aí, muitos judeus, receberam sobre si, Deus é um e acabou, e não querem saber da idolatria, e morreram em nome de Deus, que esse é o certo. Porque em caso de idolatria, o certo é morrer e não continuar vivo. Porém, muitos judeus
tá? E nós não temos que julgar pessoalmente cada um, só estou explicando que o certo é morrer em nome de Deus, porém, nós não estamos para julgar cada pessoa. Aceitar o cristianismo de forma falsa, somente para o que a gente chama, quando estuda por história brasileira, para inglês ver. Ou seja, o mundo vai achar que eu sou cristão, na verdade eu sou um judeu. Então, para os outros, ele finge cristianismo, dentro de casa, ele age com seu verdadeiro judaísmo. Qual que é o problema? O problema é simples e ele é baseado somente em um fator que gera tanta dor hoje em dia para a questão Binei Anussim. Qual é? Primeiro, hoje em dia, as pessoas que... Antes de falar o problema. Primeiro, todo Binei Anussim hoje em dia, que está querendo voltar às suas tradições, é a coisa mais linda que tem. Ele está querendo o quê? A Torá. Ele quer Hashem. Ele quer a verdade. Isso não é maravilhoso? Isso é tudo de bom. Ele não está sendo enganado, ele não está enganando ninguém. Está tudo bonito. Só que tem um problema. É quando a emoção ganha a razão. E muitas vezes dentro dos Binei Anussim, parte do público já ainda se considera 100% judeu. Isso tem um problema pessoal. E eu peço cautela para as pessoas que agem só com a emoção para me escutarem bem e com humildade. A partir do momento que já passaram 500 anos, é quase impossível a probabilidade de que todas as mães da sua família sejam judias. Porque judeu só tem duas possibilidades. Ou nasceu de mãe judia, ou ele é convertido ortodoxamente para o judaísmo. E aí ele é judeu 100%, igual o que nasceu de mãe judia. Porém, se você sabe que o teu avó era judeu, homem, qual é a facilidade na época de ele casar com uma não judia, já na geração da Inquisição, e já naquela geração ter nascido um filho não judeu? Ali morreu o judaísmo. A alma judaica morreu ali. Porque a Torá deixa claro que ou é de mãe judia para ser judeu, ou é se convertendo ortodoxamente. Logo, passados 500 anos, a probabilidade de alguém que hoje em dia está resgatando a sua raiz e se intitulando Binei Anussim é muito difícil, é praticamente impossível. Milagres existem? Óbvio que existem. Mas a gente que é ser humano não pode fazer contas em cima de milagre. A gente tem que fazer conta com o que aparece aos nossos olhos, com uma análise racional. E é por isso que eu sei que esse assunto é doído, mas quem tem a verdade no coração sabe que eu estou querendo falar aqui pelo bem. Que eu estou querendo aqui falar de coração. Que a pessoa que se considera Binei Anussim, ele na verdade é um Binei Anussim, porque ele é um filho de pessoas forçadas, isso é tudo verdadeiro. Porém, ele ainda não é judeu. Não é judeu. Não dá para botar tefiline, respeitar o Shabat 100%, fazer sinagoga tudo igual. Não dá. Pessoal, eu falo isso com todo o meu coração, com todo o carinho que eu posso tentar demonstrar. Não é o Elial, não é uma vontade própria, é o que Deus botou na nossa Torá. Na Torá escrita, oral, está claramente lá. Judeu que casa com as mulheres dos outros povos, o filho não é judeu. Tem um versículo direto falando disso. Eu tenho até ele anotado no meu caderno. E mulher judia que casa com homens de outros povos, ainda será judeu. Porque o que importa para ser judeu é o filho da mãe judia ou se converter ortodoxamente. Então, pessoal, a causa, a questão, a luta Binei Anussim, ela é verdadeira, ela é linda, ela é real, ela é honesta, ela é de coração, ela é feita de verdade, ela é feita com o melhor dos intuitos. Porém, o certo não é procurar eternamente querer ser considerado pelo povo judeu ou por qualquer tribunal sério como judeus, porque não dá. 500 anos de probabilidade não dá. Quando um judeu diz que a avó dele, ele tem dúvida se é judia, só te falar da avó, normalmente já se faz o que a gente chama de Geur Lehumra, que em português é conversão para ter certeza. Ou seja, conversão para tirar dúvida. Isso quando você tem dúvida em relação à tua avó, que é dois depois de você, teu pai, teu avô. Agora, quando estou falando de 500 anos atrás, a cada 20, 30 anos nasce uma nova geração. Em 500 anos, quantas gerações nós tivemos? Ou seja, em média, a cada 100 anos nós tivemos 3 gerações. 3 vezes 5 já teve 18 em média. Só por essa conta já teve mais de 18 gerações. Qual é a chance de todo mundo ter casado entre o judeu perfeitinho, fechado? É quase impossível.
E se for possível, que bom! Aí ele pode provar direitinho e já é judeu. Ou ele faz a conversão só para ter certeza. Eu faria nesse caso, porque eu teria muito medo de ficar na dúvida. Eu não estou na dúvida, pessoal, se o troco do ônibus veio 1,20 centavos ou 1,10 centavos. Eu estou na dúvida se minha alma é judia ou não. Então eu não me botaria nesse risco. Eu ia preferir fazer uma conversão ortodoxa. Então, pessoal, o Bnei Anusim, ele hoje, na alma dele, ele é um Ben Noah. Ele é um Bnei Noah, da qual ele faz as 7 leis de Noah, da qual ele pode ser um diamante para Hashem. Ele é um justo entre as nações. Vai ter mundo vindouro, vai estar na época de Mashiach. Tudo que você imaginar de bom recai sobre o Bnei Noah. Mas, se intitular judeu e agir normalmente como judeu, pode trazer graves consequências, porque o Rambam Mishneh Torah deixa claro que quem não é judeu e faz certas mitzvot, problema sério. Recai até decreto de morte. É só olhar o Mishneh Torah do Maimônides sobre reis e guerra, capítulo 8, 9 e 10. E lá você vai ver claramente que o Maimônides diz, em nome da Guemará, que na verdade é Deus falando para Moisés. Ben Noah, que faz certas mitzvot que não poderia, ele recebe decreto de morte sobre ele. É um assunto sério. Não é à toa que eu abri esse estudo fechado toda segunda-feira para Bnei Noah. Porque ficou claro me convencer de quanto é importante estudar longamente sobre esse tema, que é, meu Deus, muito longo, cheio de profundidade, cheio de ramificações, que é por isso que eu estou com esse curso segunda-feira. Se você quiser entrar, me fala, que aí pode entrar no mês que vem, em abril. Tá certo? Mas eu quero só terminar, pessoal, essa aula. Quero terminar falando o seguinte, pessoal. Concluindo Bnei Anusim. Bnei Anusim, resumindo, são pessoas maravilhosas que querem resgatar a sua tradição da sua família. Tá ótimo. O que ele deve fazer? Ou por enquanto se manter como Bnei Noah e fazer tudo o que ele pode da Torá, da forma certa, com o intuito certo, e tem muita lei para isso, né? E pouca gente sabe as leis corretas para Bnei Noah. Pouca gente sabe o que um Bnei Noah pode fazer além das 7 e como fazer. É uma tristeza. Eu estou vendo que a realidade não está fácil. Então é importante estudar de verdade sobre o tema. E, número 2, sabe que ele precisa fazer uma conversão ortodoxa caso ele queira. De fato, garantido receber uma alma judia. E aí, ele faz um lugar ortodoxo. Se você me pedir para dar um nome aos bois de quem não é ortodoxo ou quem eu tenho dúvida, vai ser a mesma coisa da lista de 20 mil pessoas que eu não tenho controle e eu não posso julgar porque eu não sou Deus. Mas eu posso garantir para vocês, em nome dos sábios, uma coisa. O Tribunal Ortodoxo de Israel, de Jerusalém, é garantido que é bom. E o Tribunal Ortodoxo de Bnei Brak, de Israel, é garantido que é bom. Não estou desconsiderando os outros. Não estou falando mal dos outros. E eu sei que tem gente de má fé que assiste as minhas aulas para botar mentira na minha boca. Eu sei disso já há 9 meses. Porém, quem está comigo sabe que o que eu falo é verdade. Quem está comigo sabe que eu me importo falar o que é reto para Hashem e não o que querem ouvir. Eu não sou a Xuxa e eu não trabalho na televisão. Eu sou um rabino e eu estou aqui para ensinar para você Torá. Estou aqui para ensinar para você o que Deus quer de você e não o que a Xuxa em companhia quer de você. Pessoal, e aí eu quero o ponto final. Tinha mais 3 pontos grandes para falar, mas não dá para falar. Eu queria terminar falando sobre a imoralidade. A imoralidade e o desejo de prazeres próprios, querendo ser colocados na conta do judaísmo verdadeiro, nato, original e único. Não coloque desejos pessoais na conta do judaísmo. Isso é feio, é triste, é covarde, é falta de humildade, é um pecado, é uma afronta ao Criador do mundo. Não pegue o seu desejo e diga que Deus falou. Por favor. Eu estou falando isso pelo teu bem. A Torá tem que ser doce, mas segue o caminho doce. Se a gente segue o caminho amargo, a Guemará já diz. A Torá pode ser o Sam, que é como se fosse um remédio, um antídoto da vida, e a Torá pode ser um antídoto da morte, quando ele é usado para o mal, para a mentira, para criar impérios, e por aí vai. Então, a imoralidade tem que parar. E a força está em quem? A força está em todos nós. Todos vocês que estão assistindo, eu não sei ainda nada que vocês estão comentando no Facebook, nem vi ainda nada do YouTube,
Eu espero e peço para vocês que a nossa guerra não tem que ser tentando atacar pessoas, falar nomes, pisar em pessoas. Isso não é o caminho da Torá, isso não é o caminho de Hashem. O caminho de Hashem não é feito através do ódio. É permitido, sim, falar de uma pessoa em público, mas somente quando a coisa ficou braba, somente quando tem alguns requisitos na lei da Torá e nas leis de maledicência do Hafetz Haim, que aí tem que atingir vários pré-requisitos para alguém poder em público falar o nome de outra pessoa. Aí a coisa tem que estar muito ruim. E aí, tipo, é risco de vida ali espiritual da Torá, então a pessoa tem que falar. Mas de forma geral, a gente não tem que falar nomes, não tem que bater na tecla, tem que pisar em ninguém. A melhor forma de você enaltecer a verdade é enaltecendo a verdade e não tentando esmagar a mentira. Quando você está num lugar escuro, você está num salão escuro, pensa na tua casa agora que você está me assistindo, no teu trabalho ou na rua. Imagina agora que você entra na tua casa e está tudo escuro. 280 pessoas aí que estão com a gente. Não adianta você pegar com a mão e tentar tirar a escuridão. Não adianta você tentar socar a escuridão. É guerra perdida, você vai perder. Sabe o que você faz? Aperta um botão, acende a luz. Um pouco de luz, ele afasta muito da escuridão. Em vez de tentar brigar você com a escuridão, que ela é amarga e ela tem forças e façanhas que você nem imagina. Em vez de tentar guerrear contra ela, acende a luz. Não se mete com a escuridão. Não bate de frente com a escuridão. Não faz negócio com a escuridão. Acende a luz. E quando você acender a luz, você vai ver o quanto era mais fácil fazer isso. Bota postagens de Torá verdadeira nas tuas redes sociais. Compartilha vídeos como esse. Eu peço para você curtir esse vídeo, porque quando curte o Facebook, elimina o vídeo para mais, bota para mais gente. Compartilha esse vídeo. Compartilha o vídeo do YouTube. Entra no meu canal Eliel Hask no YouTube e se inscreve. Clica no sininho, no símbolo de sino, que ele te dá notificação de quando entra ao vivo ou quando tem vídeo novo. Vai na minha página oficial Torá com você aqui no Facebook. Segue e compartilha. Compartilha as minhas aulas de Torá. Participe você do meu curso de estudo fechado para Bnei Noach. Só a primeira aula, a gente falou 1h28 ao todo de aula. Fora umas confusãozinhas que deu, porque foi a primeira aula para me ajeitar com o programa. Mas ao todo foi 1h28 de aula. Falamos de muitos conceitos, da qual muito Bnei Noach nem sabia. Se vocês soubessem o número de Bnei Noach que vieram falar comigo no privado, Rabino, eu já sou Bnei Noach há 5 anos e eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu não sabia que tinha que receber publicamente ser Bnei Noach. Eu não sabia um monte de coisa, eu não sabia várias regras, eu não sabia leis. Olha que maravilhoso que está sendo só a primeira aula. Olha então o que a gente vai conquistar já na próxima segunda-feira. Olha o que a gente vai conquistar em alguns meses de muita aula de Torá, que você pode assistir ao vivo. E se você perder, você vai receber a gravação também, para sempre poder assistir essa aula. Olha quanta coisa maravilhosa, o livro digital, os módulos. Pessoal, obrigado Hashem por esse mérito de estar estudando Torá com vocês e aprendendo muito com cada pergunta, com cada crítica, cada comentário que vem da sua parte. Isso me dá muita sabedoria. Porque eu, Eliel, sou muito novo ainda, tem que crescer muito, aprender muito a Torá ainda. Tem que aprender demais. E eu espero também a ajuda de vocês. Cada pergunta, cada comentário, fora o ato de carinho que eu vejo de vocês para com a minha pessoa, e saibam que é recíproco. Saibam que o amor e o carinho que eu tenho por esses meus alunos virtuais daqui é verdadeiro. Saibam que o amor e o carinho que eu já estou começando a criar para os alunos do grupo fechado é imenso. Porque ver pessoas que se esforçam para fazer tudo para saber o seu objetivo no mundo, cara, é a solução para vir Mashiach. Você que está me assistindo que não é judeu e está querendo ser um Bnei Noach, aprender de verdade, você é um diamante para Hashem. E todos os judeus, que é o principal público aqui dessas aulas do canal e ao vivo, vocês judeus que estão assistindo, vamos enaltecer Torá e Mitzvot, vamos se preocupar em muito amor gratuito, vamos se preocupar em valorizar a verdadeira Torá, que é isso que importa. Então todos vocês que querem participar do curso, é só mandar uma mensagem inbox, é só botar o teu e-mail agora no YouTube dizendo quero participar do curso, e a gente vai ajeitando devagarzinho para você poder entrar no mês de abril. Mas é bom já começar o trâmite, que é ficha de inscrição,
acertar o pagamento da primeira mensalidade, manda o comprovante, aí eu cadastro a pessoa no programa e a pessoa para poder ela estar dentro. E quem entrar em abril e quiser adquirir as aulas de março, ele também pode, de forma à parte, adquirir também as aulas que foram dadas no mês de março. Eu também gostaria, pessoal, de terminar dizendo, convidando você a patrocinar o meu trabalho, projeto Torá com você, projeto Aulas de Torá. Ajude você a patrocinar o meu trabalho, que está sendo um trabalho árduo, de coração, virando noites. Eu digo isso, pessoal, não para me mostrar, eu digo isso para dividir com vocês. As aulas que eu faço ao vivo eu já me esforço. E vou falar para vocês uma coisa, se eu pegar o tempo que eu demorei para me matar, para ser muito especial e meticuloso, só com a primeira aula do curso de Bnei Noach, eu não sei quantas horas eu fiquei só pegando fonte na Guemará, na Mishnah, para não falar uma letra diferente do que a Torá diz. Porque o esforço, ele vale a pena. Eu sei que ele está criando um fruto de uma árvore, que ela vai ser eterna. E essa árvore eterna são os nossos pensamentos, falas e ações, com Torá, com mitzvot e se importando com a Hashem. Convido você para patrocinar o meu trabalho. Ou aqui embaixo tem o PayPal, que é para o cartão de crédito. Você é só clicar aqui embaixo no Facebook, coloca o valor que quiser, eu vou receber e vou te responder por e-mail. Ou bota o seu e-mail no YouTube e no Facebook e fale, quero patrocinar o seu trabalho, eu entro em contato com você. Saiba que parte do dinheiro que você patrocina o meu trabalho também vai para o meu projeto pessoal, Projeto Neshama, que ajuda pessoas que não conseguem pagar estudos de Torá, livros, tefilim, tzitzit, e um monte de coisa maravilhosa, judeus que não conseguem fechar o mês. Ou seja, é tanta mitzvah, que eu tenho certeza que as pessoas que estão ajudando no meu trabalho e parte do seu dinheiro e do projeto Neshama vão ter muita surpresa quando chegar a Mashiach, quando souberem o número de mitzvot que essas pessoas fizeram. Pessoal, hoje também na quarta-feira, próxima aula é agora, no domingo. Estamos aí, amanhã vai sair um dos últimos vídeos do curso gratuito que eu botei no YouTube, que é Aprendendo a Rezar. Acho que amanhã é a 14ª ou já a 15ª aula, última, tá bom? E a gente vai prosseguindo, a gente vai estudando, a gente vai botar muito... Passeia pelo canal do YouTube, são mais de 220 vídeos. Já somos mais de 800 mil visualizações somente no YouTube. Fora as aulas ao vivo do YouTube, que é uma contagem à parte, e fora todas as contagens do Facebook. Perdemos a noção. Fora que muita gente faz download das aulas e logo não conta, então ele assiste no carro. Meu Deus do céu, é muita Torá. É vai Torá 100%. Por isso, pessoal, vai Torá na nossa veia. Que a Hashem ilumine todos nós com Brahá e Atzlahá, que em português é bênção e sucesso. Que a Hashem dê pra gente muita saúde espiritual, mental e física. Que a Hashem proteja a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e física. Que a Hashem proteja a gente de todos qualquer inimigos espirituais e físicos. Que a Hashem coloque todas as bênçãos que estão na Torá sobre todos nós. Que a Hashem dê pra gente uma semana maravilhosa, com alegria e tudo de bom. Que a Hashem dê pra gente um Shabat com descanso e com muito recarregando nossas forças espirituais. Que a Hashem dê pra gente sabedoria, Hormá, Binah, Vada'at, para que a gente possa estudar a Torá e saber a vontade de Hashem. Que cada um de nós possamos saber qual é o nosso objetivo no mundo. Que a Hashem dê pra gente a alegria de fazer as mitzvot sorrindo. Que a Hashem dê pra gente o mérito de agradecer, reconhecer e divulgar todos os bens maravilhosos que Deus faz com a gente. Pessoal, Kol Tuv Leitraot. Até a próxima!